Oi, gente. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Senhor, o Senhor nos dá mais um dia da Tua misericórdia. Ainda que não mereçamos, Senhor, pois somos falhos, somos pecadores, Senhor. Muitas vezes, meu Pai, queremos trilhar os nossos próprios caminhos, Senhor, sem pedir a tua companhia, Pai amado, esquecendo de Ti, Senhor. A verdade é essa, Senhor, que muitas vezes esquecemos de Ti, Senhor. Pai, nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas omissões, meu Deus. Perdoe as nossas negligências, Senhor, de muitas vezes colocar desculpas para não Te buscar, Pai, quando na verdade não tem argumento o suficiente que faça para a gente não Te buscar, Senhor. De fato, é negligência nossa somente, Senhor. Perdoe as nossas omissões, as nossas mentiras, Pai. Perdoe, Senhor, quando fazemos coisas que Te desagradam, Senhor. Quando colocamos ídolos, Pai amado, em nossos corações, Senhor, nos perdoe, Pai. Senhor, obrigado por esse devocional, Senhor. E que esse devocional, Senhor, possa nos ensinar cada vez mais, Senhor, a continuar também nos Teus caminhos, Senhor. Que Tua palavra, Senhor, possa fazer transformações a cada dia em nossos corações e em nossa mente, Pai. Senhor, e que Tua palavra, Senhor, possa chegar através da internet àqueles lugares, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor, para assim Te conhecer e Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao 10, tá? Versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. As visões e revelações de Paulo. Uma introdução desse capítulo diz assim: Paulo continua a se orgulhar de si mesmo, ainda que isso seja loucura, e não adiante nada. Mas é das suas fraquezas que ele vai se gabar, e não das suas proezas. Tudo isso ele faz para mostrar que não é inferior aos tais superapóstolos que alguns cristãos de Corinto tanto prezavam. E o capítulo inicia assim: Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado.
Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até ao mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu, ou se ele teve uma visão somente, ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu, ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ouviu coisas, que palavras desse. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa dessas coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém. E o versículo em destaque aqui no devocional de Spurgeon diz assim, que é o versículo 9. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E Spurgeon vai dizer sobre esse versículo o seguinte: uma qualificação primária para servir a Deus com algum sucesso é para executar a obra de Deus de modo satisfatório e triunfante. E para executar a obra de Deus de modo satisfatório e triunfante é o senso de nossa própria fraqueza. Quando o guerreiro de Deus marcha adiante,
para a batalha, acreditando ser forte, e diz, vangloriando-se: eu sei que vencerei. Meu braço direito e minha espada vencedora me concederão a vitória. Neste momento, a derrota se aproxima. Deus não irá adiante com esse homem, que marcha em sua própria força. Aquele que conta a vitória como sua e faz erroneamente, pois não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que vão à luta, gloriando-se de sua bravura, retornarão arrastando no pó seus estandartes vitoriosos e com sua armadura manchada de desgraça. Aqueles que servem a Deus devem servi-lo a seu modo e em sua força, ou ele jamais aceitará o serviço. Aquele que o homem faz sem o auxílio da força divina não pode ser posse de Deus. Ele desperdiça os frutos simples da terra. Ele só colherá o milho, cuja semente foi semeada do céu, regada pela graça e amadurecida pelo sol do amor divino. Deus despejará tudo o que você tem antes que lhe dê o que é dele. Ele primeiro limpará seus silos antes que os encha com um trigo mais fino. O rio de Deus é repleto de água, mas nenhuma gota flui de fontes terrenas. Deus não fará uso de nenhuma força alheia. Em suas batalhas, apenas da força que Ele mesmo concede. Você está lamentando sua fraqueza? Tenha coragem, pois deve haver uma consciência de fraqueza antes que o Senhor conceda a você a vitória. O seu vazio não passa de preparação para que o seu ser seja cheio e o seu abatimento preparação para a sua exaltação. Quando sou fraco, então sou forte. A graça é meu escudo e Cristo é minha canção. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos número 34. A bondade de Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de sabedoria, um hino de ação de graças, escrito por um homem libertado das suas aflições. É um salmo alfabético. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 10. Primeiro, louvor a Deus.
que vai do versículo 1 ao 3. Segundo, o cuidado de Deus pelo salmista, versículos 4 a 10. E terceiro, as recompensas de uma vida correta e o castigo pela desobediência às leis de Deus, versículos 11 a 22. E os Salmos inicia assim, Salmos 34. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor está nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritarei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos, aqueles que procuram
O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo de número 34. Salmo de número 34. Título hebraico. Referências. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 e capítulo 22, versículo 1. Salmo 34, versículo 2. Perseguidos. Referências. Salmo de número 9, versículo 9. Salmo de número 10, versículo 2. Salmos de número 12, versículo 5. Salmos de número 119, versículos 85 a 87. Salmos de número 34, versículo 4. Me livrou. Referência. Salmo 18, versículo 17. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor. Esse anjo é mencionado em Salmos. Apenas aqui e em Salmos 35, versículos 5 a 6. Ele guia e protege o povo de Deus. Referência. Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 23. Ele também destrói os maus. Referência. Salmos 35, versículo 5. Salmos de número 34, versículo 8. Procure descobrir por você mesmo. O salmista apela ao seu povo para que procure conhecer por experiência própria a bondade de Deus. Referências. Hebreus, capítulo 6, versículo 5 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Salmo 34, versículo 9. Não tem falta de nada. Referência. Salmo 23, versículo 1. Salmo 34, versículo 11. Meus jovens amigos. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: meus filhos. Aqui houve uma atualização cultural. Eu os ensinarei. Desse ponto em diante, até o final do versículo 22, o salmista fala como se fosse um professor. Salmo 34, versículo 12. Vocês querem aproveitar a vida? O texto dos versículos 12 a 16 é citado em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, seguindo a tradução da Septuaginta. Salmo 34, versículo 13. Não dizer coisas mais, mentiras. Referências. Salmo 15, versículo 2 a 3. E Salmos 39, versículo 1. Salmos 141, versículo 3. E Tiago, capítulo 1, versículo 26. E capítulo 3, versículos 1 a 12. Versículos 1 a 12 de Tiago. Salmos 34. Desculpa, gente. Salmos 34, versículo 14.
Paz. Aqui é a ausência de inimizade e brigas. Referências: Salmo 37, versículo 37. E Salmo 120, versículo 6 a 7. E Romanos, capítulo 12, versículos 18. Versículos 18, Romanos, capítulo 14, versículo 19. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. E Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Salmo 34, versículo 15. Pessoas honestas. Isso traduz o texto hebraico que traz os justos. Tissá de Kim. Em hebraico. Isso traduz o texto hebraico que traz os justos, que em hebraico é Tissad de Kim, que nesta Bíblia se traduz por povo de Deus. Referência: Salmo 118, versículo 15. As pessoas corretas. Referência: Salmo 32, versículo 11. Direitas. Salmo 7, versículo 9. Honestas. Salmos 34, versículo 17. Boas. Salmo 34, versículo 19. Que obedecem a Deus. Salmo 14, versículo 5. Essas pessoas procuram, de todos os modos, viver de acordo com aquilo que Deus em sua lei estabelece como modelo de conduta. Salmo 34, versículo 16. Esquecidos. Essas pessoas não fizeram nada de bom, nem têm descendentes para que possam ser lembradas na comunidade de Israel. Referências: Jó, capítulo 18, versículo 17. E Salmos 109, versículo 15. Salmos 34, versículo 19. Passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra. Referências: 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Salmo 34, versículo 20. Protege completamente. Deus protege e livra as pessoas boas dos medos. Versículo 4 do Salmo 35. 34, na verdade. Das aflições. Versículos 6 e 19 do Salmo 34. Do perigo. Versículo 7 e Salmo 37, versículo 39. E de doenças graves. Referência: Salmo 51, versículo 8. Mas é preciso lembrar que Deus, na sua sabedoria, permite que em nossa vida haja ocasiões de sofrimento e aflição. Versículo 19.
nenhum dos seus ossos é quebrado. Este versículo é aplicado a Jesus. Referência: João, capítulo 19, versículo 36. E é isso, gente. Salmos de número 34. Que Deus os abençoe.